Boa noite. Hoje vamos estar falando sobre o mês de Elu. O mês de Elu é o sexto mês do calendário de Deus, o calendário que Deus mesmo criou. Ele criou esse calendário lunar. E pelo calendário de Deus, nós estamos no ano 5784 da criação do mundo. Então, no hebraico, as letras são letras, pictogramas, palavras e números. Os pictogramas são símbolos que representam informações. Nós vamos estar falando sobre isso mais para frente um pouco. Em Gênesis 1,14, Deus disse assim: haja luminares na expansão do céu para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, tempos determinados, dias e anos. Então, quando Deus criou esse calendário, que é dele, ele criou esse calendário para separar o dia da noite, então ele usou a lua e o sol, e também para nos dar sinais, e para mostrar tempos que são determinados, para as festas perpétuas dele, ou para outros sinais que ele quer nos dar, para dias e anos. Então, o primeiro mês do calendário de Deus foi implantado em Êxodo 12, 2, lá Deus diz assim para Moisés: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. E junto com o primeiro mês, ele criou a primeira festa, que é a festa do Pêssah, Páscoa. Na festa da Páscoa, nós sabemos que tem um portal aberto por Deus para sairmos do cativeiro, para a nossa salvação. A Páscoa, ela diz que é um início de coisas novas, eu passo do velho para o novo, eu passo da morte para a vida. Eu deixo a vida que eu tinha antes, aceito a Jesus no meu coração, entrego minha vida para Ele e começo uma nova vida com Jesus. Isto é o que significa a Páscoa. Então, no primeiro mês, o mês de Nissan, ou Abib, o povo pôs o sangue nos umbrais da porta, comeu a refeição que Deus determinou para a festa dele, da Páscoa, e no dia seguinte saiu para o deserto. Andou 3 dias no deserto, chegou no Mar Vermelho, o Mar Vermelho se abriu, eles passaram como um sinal de batismo para sair da velha vida, entrar na nova vida. E seguiram deserto adentro. Andaram pelo deserto. No segundo mês, que é o mês de Iar, Deus se manifesta para eles no deserto, Deus os leva para o deserto, e ali Deus mostra para eles aspectos da personalidade, do caráter de Deus. O povo aprende Jeová Rafá, o Deus que cura, o povo aprende Jeová Jirê, o Deus que vê e provê, e o povo aprende Jeová Nissi, Senhor é a minha bandeira, e Deus se mostra com milagres e sinais que você vai lendo lá no livro de Êxodo. E no terceiro mês, o mês de Sivan, é o mês que Deus separou para que o povo recebesse a identidade de povo de Deus, recebesse a lei do país, Israel, os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos não foram revogados. Gênesis e Apocalipse, os 10 mandamentos não são revogados, são para serem obedecidos. Então, quando você se converte, você pega o cordeiro pascual morto, como está lá na festa de Páscoa, você se batiza, atravessa o seu mar vermelho, você entra num período onde você aprende o caráter de Deus e a confiar em Deus, e aí você recebe a Bíblia, começa a ler e aprende a palavra. E aí você está pronto para iniciar uma nova vida com Deus. Então, quando chegou no quarto mês do calendário de Deus, o povo estava pronto para entrar na Terra Prometida, estava pronto para começar uma nova vida com Deus. E o que aconteceu nesse quarto mês? Nesse quarto mês, Moisés subiu no monte para receber as tábuas da lei, com os 10 mandamentos, e o povo fez então o bezerro de ouro e pecou. Quando ele aconteceu isso,
E Moisés desceu do monte e viu aquela orgia com bebidas e atos ilícitos. Ele ficou por demais irritado e quebrou as tábuas. E aí, o que Deus falou para ele? Faça outras tábuas e suba de novo e venha falar comigo. Aí entra o mês de Ave, quando eles teriam que visitar a Terra Prometida e não conseguiram porque eles recusaram. Então, fizeram duas coisas erradas. Eles fizeram o bezerro de ouro e depois eles murmuraram quando era para entrar na Terra Prometida. E aí Moisés subiu no monte. Então, aconteceram essas coisas com o povo. Então, muitas vezes acontece conosco coisas. Nós entregamos nossa vida para Jesus, nos batizamos, começamos uma caminhada, aprendemos coisas com Deus, e de repente nós caímos na nossa fé, nós erramos, nós esquecemos muitas coisas. E aí, como que nós vamos resolver essa situação com Deus? Como que o povo resolveu essa situação? O povo não soube resolver essa situação. Quem resolveu foi Moisés. Moisés subiu para mais 40 dias de jejum. E ali nessa segunda vez, depois ele fez isso uma terceira vez, ele buscou um arrependimento. Buscou um arrependimento. Orou, jejuou e pediu a Deus perdão por ele e pediu a Deus perdão pelo povo. E aí, quando desde o dia 1º de Elu, Moisés subiu no monte e ficou até o 10º dia do mês seguinte, que são os 40 dias de jejum. E quando chega no 10º mês do mês seguinte, que é o mês de Tisrei, Deus o perdoa. E ele desce do monte trazendo para o povo o perdão. E esse 10º dia é o que se conhece hoje como Yom Kippur, o dia do perdão. Então, Elu ficou sendo conhecido como o mês da misericórdia, o mês do arrependimento e o mês de renovar a aliança com Deus. Então, do mesmo jeito que Deus criou a festa perpétua do Pêssah, da Páscoa, e depois de 1000 e tantos anos, Jesus veio, e ele morreu exatamente no dia da Páscoa, e ressuscitou no dia da festa dos pães asmos, tudo direitinho, que foi o 3º dia quando eles atravessaram o Mar Vermelho. Jesus ressuscitou, é o dia que você se batiza, você sai da morte para a vida, faz esse ato. Quando Jesus ele cumpriu toda a festa do Pêssah e deixou esse portal aberto, um portal de conversão, de encontrarmos Jesus, desse mesmo jeito, Deus, ele abre portais, como eu disse lá no começo, né, em Gênesis 1:12. Ele deu o calendário dele para sinais, para nós sabermos os tempos determinados. Então, existem portais que Deus deixa aberto, com tempos determinados de bênçãos para nós. E se nós adentramos essas bênçãos, são tempos gloriosos. Então, o mês de Elu é um mês onde Moisés desce do monte com o perdão. É uma coisa mais maravilhosa, né? Elu é o 6º mês do calendário, o 12º, que eles dizem, do calendário da criação, e depois dos pecados do bezerro de ouro e da incredulidade que aconteceram nos meses atrás de Tamuz e de Ave, então, entra Elu, o mês onde eles pedem perdão dos pecados e o Senhor os perdoa. O mês de Elu ele começou em 4 de setembro e vai até 4 de outubro. Então, esse portal está aberto, onde eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Então, esse é um mês que o nosso Deus de amor preparou uma reconciliação com o povo. É um tempo onde Deus prepara um refúgio. É um tempo onde você pode fazer como vou dizer assim, um relatório da sua vida e ter momentos de arrependimento, receber o perdão de Deus e ter o retorno aos braços do Pai. É claro que nós temos 1 João 9, que você pode sempre estar orando e pedindo perdão, mas há momentos que são especiais. E o mês de Elu é esse tempo. Esse é um mês onde Deus nos prepara
para sairmos de confusão e para consertarmos o que foi quebrado. Esse é o mês onde você pode pegar dívidas e resolvê-las. Está aberto, fácil. É um tempo que você pega relacionamentos quebrados e os conserta. Esse é um mês onde você presta contas a Deus. Olha, Deus, eu não consegui fazer isso, você me mandou fazer aquilo, eu parei, não estou te obedecendo, eu quero retornar. Esse é o mês onde o Espírito Santo vai te lembrar. Olha, você recebeu uma palavra profética dessa aqui, você não está com fé para receber. Você fala, não, Senhor, eu vou pegar essa palavra e vou me esforçar para cumprir a minha parte. Esse é o mês de recebermos essas vitórias e terminar o que não tinha sido terminado. Esse é um mês maravilhoso de estarmos juntos com o nosso amado e o nosso amado estar conosco. E quando eu tenho a palavra Elu, essa, como eu falei, né, o acróstico dela, essas 4 letras, elas são as primeiras letras daquele versículo. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Então, Deus fez o mês de Elu, Deus deu esse nome para o mês de Elu, e depois Cantares veio com esse versículo, e aí as pessoas perceberam. Exatamente, Patrícia, é o mês de zerar a conta, é o mês que você conversa com Deus e acerta todas as pendências. E quando você pega o pictograma desse nome Elu, e do versículo, eu sou do meu amado é meu, dá 40. Os dias que Moisés ficou orando e pedindo perdão pelos pecados. Então, nesse mês, nós temos portais abertos de bênçãos. Então, vamos relembrar algumas bênçãos que você pode aproveitar e atravessar nesse mês. Quando Moisés sobe no Monte Sinai, ele pede perdão pelos pecados. O ano é 1313 antes da era de Yeshua. Ele sobe no primeiro dia de Elu e ele leva as tábuas que ele tinha entalhado, conversa com Deus, você lê lá em Êxodo 34, ele desce no mês de Tisre, que é outro mês, no dia 10, Deus perdoa os pecados nesse dia, é o dia que é chamado Yom, é um dia de perdão. Então, existe uma trajetória de 40 dias até o dia do Yom Kippur, que você pode pegar esse tempo e você faz um balanço da sua vida. Você também faz um jejum para chegar lá no dia 10 de Tisrei, que nesse ano vai cair no calendário gregoriano 12 de outubro. Você pode orar e entregar a Deus e pegar aquele dia e fazer um tempo especial de estar com Deus. Então, quando Deus dá para Moisés o perdão sincero e essa reconciliação, o povo é livre da traição e recebe a palavra de Deus. Então, é um tempo de você ler o Salmo 37. O Salmo 37, ele está todo dentro do mês de Elu. Tudo que está escrito no Salmo 37 é como se fosse uma explicação do mês de Elu. Então, é um mês para você estudar esse salmo e até decorar, que é muito bom você saber a palavra de Deus decora. O mês do perdão. E pode também fazer um jejum lá dia 11 de outubro, iniciando no final da tarde, e de 11 de outubro até 12 de outubro, finalizando no final às 18 horas. E esse é um mês também de se preparar para as festas do mês de Tisrei. Como as pessoas que seguem o calendário gregoriano, elas chegam em novembro, elas se preparam para as festas do calendário gregoriano, que são as festas preparadas no calendário pela Igreja Católica. Então, se preparam para as festas do Natal, a do dia 25 de dezembro do Deus Sol, se preparam para a festa do Réveillon, que é a virada do ano do calendário gregoriano. As pessoas se preparam com presentes, reformam a sua casa, com roupas e outras coisas. Então, esse mês de Elu é o mês que você se prepara para as festas do calendário de Deus. Como, por exemplo, essa semana minha sobrinha faz aniversário, dia 13. Ela me convidou para ir a tal hora, acho que são 20h30, numa pizzaria. É aniversário dela, ela marcou,
a hora, o dia e o local, porque é o aniversário dela. E se eu quero homenageá-la, eu tenho que comprar um presente e estar com ela no dia que ela chamou. Então, quando Deus criou o calendário dele, ele criou as festas, que está escrito lá em Levítico, perpétuas. Se Deus disse que as festas dele são perpétuas, perpétua significa perpétuo. São festas para serem comemoradas sempre, para todos aqueles que fazem parte do povo de Deus. Tanto os naturais, como vamos dizer assim, quanto aqueles que são zambujeiros enxertados na videira. Somos eu e você, que somos colocados na família de Deus através da fé que nós temos em Jesus, o Yeshua HaMashiach, no seu sacrifício. Então, se nós somos dessa família de Deus, nós seguimos o calendário de Deus e nós nos preparamos para as festas que vão acontecer em Tisrei. São as festas do calendário de Deus, que para Deus tem o dia, a hora e a maneira certa de ser comemorado. Então, se você quer homenagear a Deus, se você quer honrar a Deus, você tem que comparecer com uma oferta perante Ele, comemorar a festa que Ele mesmo preparou e está esperando que nós possamos participar lá naquela festa. Então, as festas do mês de Tisrei tem a festa das trombetas, que chama Rosh Hashanah, que vai ser de 2 a 4 de outubro. Tem a festa da expiação, que é o Yom Kippur, que ela é do dia 11 de outubro até 12. E tem a festa de Sukkot, que é a festa de tabernáculos, que é de 16 de outubro até 24 de outubro. Então, de acordo com a palavra de Deus, essas são as festas do calendário de Deus que ele separou para o mês de Tisra. Então, esse é um mês onde você se prepara para essas festas. Percebe que tem uma festa que é uma semana toda, que é a festa de Sukkot. Tem uma festa que é 24 horas em jejum, que é Yom Kippur. Tem outra festa que é um jantar com a família, 2 de outubro. Então, são 7, 8, 9 dias de festa, né? Ou 10 dias de festa que vão haver no mês de Tisrei. Então, procure se preparar, convide a sua família e faça desses dias uma festa. Compareça ao portal de festa que Deus preparou para você. Agora eu vou trocar o slide. Espera só um minutinho aqui, eu vou procurar ele, tá bom? Aqui. Vamos ver se eu consigo. Espera aí, tá, gente? Não sei onde está. Ele sumiu aqui. Eita, nós. Não acho que. Maravilha. É isso aqui mesmo. Se eu consigo assim? Ah, aqui, achei. Eita, nós. Vou voltar para cima. Aqui. Consegui, né? Maravilha. Então, eu estou mostrando aqui para vocês o slide onde mostra o nome do mês, que é Elu. Ele começa, se você ler da esquerda para a direita, onde a primeira letra é o Aleph, que é o E, a segunda letra é o Lamed, que é o L, a terceira letra é o U, e a quarta letra é o L de novo, o Lamed. Então, Elu, que fala assim. São essas as 4 letras. E o pictograma delas dá: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Que maravilha. Vamos ver se agora eu consigo ir para o outro slide.
02. Consegui. Seu slide do rei está no campo. O rei está no campo. Então, esta é uma estação a favor de Deus. Deus procura o coração que deseja se encontrar com Ele ardentemente. Então, o Senhor desce, Ele desce até onde nós estamos, ao campo, onde as pessoas moram, para estar com elas. E se nós o buscarmos de todo o coração, de toda a nossa alma, nós o acharemos. Se nós o amarmos de todo o nosso coração e de toda a nossa alma, nós o acharemos. Se nos devotarmos a estarmos perto de Deus, porque o Senhor, seus olhos passam por toda a terra, Ele quer se mostrar forte para aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. O coração perfeito é aquele coração que está quebrantado, se entregando completamente a Ele. O rei está no campo. Então, na época em Israel, nesse mês, o rei que ficava no palácio, ele saía do palácio e ele vinha, montava uma tenda lá no campo, no meio das pessoas. E terminavam os protocolos de entrada para serem atendidos. Nesse mês, ele ficava ali, atendendo as demandas de maneira pessoal e uma facilidade para as pessoas conseguirem o que elas precisavam ao conversar com o rei. Você vê isso exemplificado em 2 Samuel 10, versículo 1. E lá diz assim: Davi estava no campo, e ele disse: serei bondoso para com Hanum. Então, é exatamente esse mês de Elul, quando Davi estava no campo, e Hanum apareceu para falar com ele, e ele falou, não, eu vou ceder ao que ele precisar. Então, não tem aquele protocolo que você leva para o advogado vai falar com o juiz, primeira instância, segunda instância, e você não consegue, não, você vai direto, e o rei está lá para conversar com você. E em João 14 nós lemos, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, esse verbo habitou é tabernaculou. Então, o rei saiu do palácio, Jesus saiu da sua glória e veio para a terra acessível como um homem sem protocolos para andar no nosso meio e nos ensinar as coisas maravilhosas, magníficas do seu reino que ele estava instaurando na terra. Então, nós só precisamos entregar a nossa vida para Jesus e aproveitar essa era que nós vivemos também, que é como uma era de Elu, onde o Espírito Santo está liberado, onde Jesus é acessível, onde nós possamos estar com ele. Então, nós vivemos nessa era, mas o mês de Elul também é uma abertura para pedidos que você tinha feito, orações que você fez, estavam lá, você estava enchendo a taça de oração. Hoje, esse mês é o tempo onde Deus está mais propício a te atender. Então, eu te encorajo, nesse mês, você tirar um tempo para estar na presença de Deus. Para quem não tem o costume de fazer isso, eu sempre brinco, 5 minutos. 1 minuto peça perdão a Deus, 1 minuto leia Salmos o 27, 1 minuto ore em línguas e 2 minutos pare e fique esperando ele falar com você, e ele falará. E aí depois aumenta para 7 minutos, 10 minutos, e vai aumentando. Até chegar em 1 hora, eu acho muito bacana isso. E o profeta Ezequiel, e no capítulo 8, no versículo 1, diz assim, que no 5º dia, no 6º mês, no mês de Elu, Ezequiel teve uma visão de Deus, onde da cintura para baixo ele era um fogo, e da cintura para cima ele brilhava. Então, é muito interessante quando você vê que
que Ezequiel teve uma visão de Deus clara no mês de Elul, enfatizando que esse é o mês onde Deus está mais propício a trazer revelações para nós. Aleluia. Então, como que nós trazemos Deus para nosso campo? Você pode pensar, o campo é o lugar onde eu trabalho, o campo é um lugar onde eu ministro na igreja, o campo é minha casa onde eu moro, é o meu dia a dia, quando eu saio nos lugares para supermercado, academia, farmácia, os lugares que eu vou. Então, eu tenho que chamar Deus, se eu não estou acostumada a fazer isso, chamo Deus, que a sua glória, ela venha ser manifesta na igreja que eu estou, na hora que eu vou louvar, ela esteja comigo, na hora que eu estou trabalhando, que a sua presença se manifeste na minha casa, nos momentos com a família, que a sua presença se manifeste no meu trabalho, na minha escola, onde eu estiver. Jesus, o Rei do Universo, deixou o seu palácio, veio habitar num corpo mortal. Ele manifestou a sua bondade, o seu amor, a sua equidade. Então, de maneira especial, anote aí, você chamar a presença de Jesus de maneira especial esse mês, aonde você estiver, de uma maneira singular. Você pode orar, Jesus, se manifeste de maneira especial para com aqueles que estão afastados do teu amor, da tua presença, para aqueles que não te conhecem. Esse é um mês que você pode clamar mais a miúde sobre isso, e você vai ver coisas acontecerem. Eu tenho um testemunho de uma moça que me contou bem esses dias mesmo, no primeiro dia de Elul, ela me contou que há alguns anos atrás eu estava pregando sobre o mês de Elul, e eu falei, pega o seu caderninho aí, anota aquilo que você começou e largou e não terminou. E ela pensou na hora assim, escreveu a faculdade. Ela tinha começado 2 ou 3 vezes a faculdade, parou por falta de dinheiro, parou porque ficou doente, ela ficou muito doente, ficou na UTI, quase morreu, e na outra vez parou por cansaço, por outras situações, e ela anotou ali. E eu falei, olha, você, em nome de Jesus, vai terminar aquilo que você tinha que começou e não terminou. E o mês de Elul é para isso também. Aquilo que você começou e não terminou, tem que terminar, é agora. Aquilo que você largou é agora. Aquilo que você não tinha fé, receba a fé e complete isso agora. Ela contou para mim, então, essa semana, que ela pegou e saiu no dia seguinte que ela saiu da pregação, ela foi lá e tentou fazer a matrícula. E eles aceitaram, ela conseguiu fazer, e naquele ano ela terminou. E quando deu certinho um outro ano, que era o mês de Elul, ela estava com o diploma na mão. E ela falou, meu Deus, isso me aconteceu, e eu tive fé, e eu consegui terminar a faculdade. Tantas vezes eu comecei e não terminei. Então, esse é um mês onde Jesus está no campo, ele está aqui com você, e as portas estão abertas, como a gente contou, da Páscoa, da salvação, que esse portal está aberto constantemente. Também existem outros portais, como o mês de Elul, ele está aberto para finalizar coisas que não estavam finalizadas, para trazer à terra profecias que Deus te fez até hoje e não cumpriram, e para orações que você fez e não terminou. Também, se você tem alguma demanda com alguém, esse é o mês de você se consertar. Se você tem alguma dívida, esse é o mês de você consertar. Quando você pega Neemias, ele era o mordomo do mês, ele permitiu que o Deus estivesse no seu campo de ação de maneira ativa no mês de Elul, e ele fez o muro em 52 dias. Daniel também vivia intimidade com Deus e trouxe a Deus no campo de ação no mês de Elul e conseguiu receber as revelações e alcançar as promessas. Então, esse é o tempo para você se aproximar de Deus e trazê-lo para o seu campo. Como? Tendo uma atitude de servo, sabendo que Jesus, mesmo sendo Deus, ele se humilhou e veio em carne. Então, nós também temos que ter essa atitude de sermos humildes e trazermos Jesus para o nosso campo e também para lidar com as pessoas. Como José, que ele foi uma bênção aonde ele esteve, na casa de Potifar, ou lá na prisão, nós também temos que ser uma bênção aonde nós estivermos, levando a presença de Jesus. E também
mostrando o caráter de Deus nas nossas atitudes no dia a dia. Então, você anote aí, é um mês que você tem que orar e pedir a Deus uma sabedoria especial para poder trazer a presença de Deus aonde você estiver. O rei está no campo e ele tem que estar em nós nessa época. Vamos fazer uma oração em relação a esse assunto. Feche os seus olhos, concentre-se naquilo que nós conversamos aqui. O rei está no campo e vamos orar. Senhor, nós declaramos, declare aí em voz alta. Eu declaro, em nome de Jesus, que eu permito que este tabernáculo, que sou eu, seja cheio da presença do Espírito Santo. E eu determino que eu vou me mover carregando o Rei Jesus de maneira audível, de maneira palpável. Eu declaro que a sombra de Deus repousa sobre mim e me guarda. E eu recebo uma nova sabedoria, uma criatividade sobrenatural. E eu declaro que aonde eu entrar, eu declaro, o Rei está no campo. Jesus está nesse lugar e a sua glória seja restaurada naquele campo físico e espiritual onde estiver, em nome de Jesus. Amém. Isso é uma oração que a gente pode fazer nesse tempo, se apropriando em fé dessa conversa que nós tivemos aqui. Neemias, ele terminou o muro no dia 25 de Elul, fez um trabalho em 52 dias muito difícil. Então, esse é o mês onde nós podemos cercar os nossos muros e terminar as coisas inacabadas. Como o Messias está no campo, quando o rei saía, se tocava o chofar no caminho, né, na frente do rei, para saberem, olha, o rei está vindo, o chofar tocando, o rei está chegando. Então, esse é o mês onde, usualmente, nós tocamos o chofar todos os dias. É como um sinal, como soltar um som. O rei está aqui, Jesus está no nosso meio. É como um ato profético. Então, pegue esses dias do mês de Elul, coloque o chofar para tocar no aplicativo, no celular, procure lá, né? Toque de chofar. E tem bastante, você consiga para tocar, né, na sua casa todos os dias. E pode pegar esses 40 dias, que é desde o dia 1 de Elul, que a gente já está no quarto, quinto dia, né? Até o Yom Kippur, que é 12 de outubro, você pode permanecer nessa graça, pedir perdão pela sua família, tocando o chofar, lendo o Salmo 27, estando na presença do Senhor nesses dias, né? Faça isso. Agora vamos lá. Vamos lá novamente. Vou tentar passar para o próximo slide. Vamos ver. Aqui, apresentação. Bem. Tan, tan, tan. Maravilha. Agora eu estou mostrando para vocês aqui o território de Israel no tempo onde estava Davi reinando. E aqui, nesse local aqui, é a tribo de Gade, bem nesse local aqui. Né? O Mar Vermelho está aqui, e na pontinha superior ali está a tribo de Gade. E eu vou falar agora para vocês, aqui consigo, né? Maravilha! Estou quase boa. Vou falar para vocês aqui sobre a tribo de Gade. Você pode ler sobre eles em Deuteronômio 33, que é uma bênção que Moisés deixou sobre eles. E de Gade disse: bendito aquele que faz dilatar a Gade, que habita como a leoa e despedaça o braço e o alto da cabeça. E se proveu da primeira parte, porquanto ali estava escondida a porção do legislador, pelo que veio com os chefes do povo, executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. Então, Gade, ele era o 7º filho que Jacó teve de Zilpa,
a serva de Leia, e era irmão de Asser. Em algumas versões, a palavra diz assim, vem como uma turba, e chamou seu nome Gade. Então, o Gade se diz dele, consorte, afortunado, seja Gade. Venha a sorte, e o seu nome é Gade. Então, a tribo de Gade é uma tribo que vem com sorte. Por isso que o rei está no campo, por isso que o portal para cumprir coisas está aberto, para você finalizar o que não estava finalizado, para você reatar relacionamentos que estavam conturbados. Então, essa é afortunado, né? É a tribo de Gade. E eles também, quando eles marchavam pelo deserto, eles eram fortes, eles eram corajosos. A Bíblia diz que eles tinham a cara como de leão, eles vinham com coragem e eles já estavam a leste, né, do Jordão, no tempo de Gileade, você pode ler lá também Deuteronômio 3, e essa era uma tribo de varões valentes, homens de guerra, que pelejavam armados com rodela e lança, e seus rostos como de leões, e ligeiros como as corças sobre os montes. E Barzilai, ele era dessa tribo. E Barzilai foi um que ajudou Davi com comida, né? E então, esse é um tempo onde você tem essa afortunado, as coisas boas chegando, né? Se fala assim em 1 Crônicas 12, e dos Gaditas, que é de Gade, se retiraram a Davi, a lugar forte no deserto, varões valentes, homens de guerra para pelejar, armados com rodela e lança, seus rostos como de leões, ligeiros como corças sobre os montes. E Davi lhes saiu ao encontro e lhes falou, dizendo: se vós vindes a mim pacificamente para me ajudar, meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregardes aos meus inimigos, sem que haja deslealdade nas minhas mãos, o Deus de nosso Pai o veja e o repreenda. Então entrou o espírito em Amassai, chefe de 30, e disse: nós somos teus, ó Davi, contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz, paz seja contigo, e paz com quem te ajuda, pois que Deus te ajuda. E a Davi os recebeu e os fez capitães das tropas. Então, Gade, eles vieram, se juntaram a Davi, que Davi era um homem de Deus, e o ajudaram. Então, esse é o mesmo onde você recebe ajuda de pessoas para você cumprir o que você precisa, e você reata relacionamentos que estavam conturbados. Então, aproveite, porque Gad significa fortuna, recompensa. É um tempo onde o Senhor traz as recompensas. Então, eu queria orar com você, já ativando as bênçãos de Gad. Vamos orar? Diga aí, vai orando em voz alta, vai repetindo, eu vou falando e você já vai repetindo. Em nome de Jesus, nós recebemos a unção de Gade, organização, como tropas, batalhas vencidas, e como Gade receberemos os despojos, mesmo que hajam guerras, mesmo que o inimigo me ataque, o Senhor me entrega os meus inimigos na minha mão, aleluia. Como Gade, nunca serei pego de surpresa, mas meus inimigos serão surpreendidos. Deus me fez para abençoar, e todo que aquele que me ajudar a crescer será bendito. Como Gade, terei estratégias, despedaço o inimigo, como a unção de guerreiro esteja sobre mim, eu invado o terreno do inimigo, venço, despojo e trago os despojos em nome de Jesus. Tiro a minha família da prisão de qualquer das drogas, ou da incredulidade, ou da tristeza, ou da depressão. Eu tiro e os trago para estar ao lado de Jesus. Ativo, Senhor, os teus segredos
para subir mais alto e recebo um comando, sim, o teu comando, Senhor, que a minha alma, o meu corpo, o meu espírito se alinhem em nome de Jesus com a vontade e o propósito de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, esse é o mês da guerra contra o trono de Mercúrio. Agora eu vou falar da guerra. Vamos guerrear. Em Atos 14, a gente pode ler, do versículo 11 ao 14, Paulo e Barnabé, eles estavam pregando o evangelho e aquele povo começou a escutar que eles estavam pregando e começaram a dizer que eles eram deuses. Chamavam Barnabé de Júpiter e chamaram Paulo de Mercúrio. E esse é um mês onde nós estamos guerreando contra Mercúrio. Então, você pode estudar esse texto de Atos 14. E esse é um mês também onde a gente luta contra o trono de Hermes. Você lê sobre isso em Êxodo 7, versículo 11. E Faraó também chamou sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com seus encantamentos. Essa frase, Faraó chamou sábios e encantadores, no original é farmaqueia, onde eles transformaram a matéria por uma alquimia, usando elementos químicos e drogas, que eles transformaram a vara em serpente. Então, a gente guerreia esse mês contra o trono da medicina, da farmaqueia, trono de finanças e ligado com sexualidade. Esse trono de Mercúrio e Hermes, ele influencia o sistema financeiro econômico, por isso que a gente falou que você pode ter as suas dívidas resolvidas, e porque é a bênção que Deus nos deu. Então, o inimigo ele vem na antípoda querer se contrapor, né, para roubar a bênção, mas ele não vai roubar em nome de Jesus. Então, o inimigo entra com o trono de Mercúrio e Hermes. Então, ele quer fazer um manejo da medicina, movimentar drogas e usar isso como instrumento de cura ou de alucinógeno para estar fazendo mais distribuições de drogas, de armas ou de qualquer outro tipo de negócio ilícito, como cassinos, entretenimentos, quer trazer relacionamentos ilícitos financeiros na política, trazendo corrupção, ou festas como bacanais, com bruxaria, com feitiçaria, fazendo rituais e alquimia. Então, nós vamos fazer uma oração de renúncia desse trono de Mercúrio e Hermes. E nós temos a bênção do mês de Elul, temos a bênção da tribo de Gade, a bênção do rei está no campo, a bênção do meu amado é meu e eu sou dele. A bênção de ser afortunado, de terminar as coisas que não estavam terminadas, de receber profecias dadas e que ainda não se cumpriram, orações feitas há tempos que serão cumpridas agora. Esse é o mês e nós rejeitamos os portais que o inimigo quer trazer. Então vamos orar? Então diga aí, vai repetindo em voz alta e vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, nós renunciamos, nós cancelamos toda a influência do trono de Mercúrio, do trono de Hermes, do signo de Virgem, sobre a nossa vida, nossa família, nosso ministério, nosso trabalho, nossas finanças e tudo que envolve a nossa vida. Em nome de Jesus, renunciamos, pedimos perdão por todo amor ao dinheiro ou aceitar o governo de Mercúrio Mamon, que tem retido as riquezas, e também pedimos perdão por colocar prioridades erradas na nossa vida e não no reino, para nós e a nossa família. Pedimos perdão, Senhor, por não estarmos sendo fiéis e generosos como temos que ser, Senhor, e investir no teu reino. Te pedimos perdão, Senhor, por os pecados nossos, da nossa família, por avareza, por ficar preso nas nossas necessidades e nos esquecemos de abençoar os ministros que nos ensinam a palavra, e também as viúvas, e também os órfãos,
e também os necessitados, e os missionários, e os servos de Deus, que o Senhor possa colocar no nosso coração quem deve ser abençoado. Senhor, nós te pedimos, nos coloca em contato com pessoas que nós não tínhamos visto há tempo, Senhor, para podermos curar os relacionamentos e nos completarmos, Senhor, com o teu amor. Senhor, nos traz telefonemas inesperados, Senhor. Nos leva também a lugares e situações, Senhor, para que a gente possa estar finalizando situações que estavam inacabadas, Senhor. Nós te pedimos, Pai, traz à nossa memória as conquistas, para nós agradecermos ao Senhor, os desafios que não aceitamos para nós terminarmos, e também, Senhor, completarmos tudo que estava deficiente. Senhor, nos traz, Pai, nos enchermos da Tua presença, nos dá, Senhor, apreciarmos de Jesus que está conosco, Senhor. Nos ajuda a terminarmos negócios inacabados, e também, Senhor, cura os nossos relacionamentos. Senhor, nos ajuda, Pai, a enxergarmos, fazemos uma finalização na nossa vida, para saber o que aconteceu e o que nós temos que consertar, Senhor. Nos tira de todo o desânimo, Pai. Tudo que nós estamos sendo oprimidos, Senhor, todos os contratempos que tivemos, Senhor, nós tiramos isso da nossa vida e nós determinamos, Senhor, que nós ficaremos felizes com tudo que o Senhor nos tem dado, que nós teremos ânimo, Pai, para terminar o que não estava terminado. Sim, nós retornamos, Senhor, nós fazemos uma conversão, uma metanoia, nos arrependemos e nos colocamos no caminho correto. Pai, nós te agradecemos, Senhor, e como Moisés subiu no monte, Senhor, e recebeu o teu perdão, Senhor, nós chegamos mais perto de ti nesses dias, Senhor, para recebermos mais da tua presença, como o chofar tocando um som que diz, olha, o rei está chegando. Assim, Senhor, nós vamos nos alegrar a cada dia que o Senhor está chegando na nossa vida. Senhor, nos ajuda, que nós consigamos, Senhor, participar das tuas festas do mês de Tisrei, Pai. Que a gente seja do nosso amado e que o nosso amado é nosso. Sim, Pai, venha ter um encontro conosco. Nós abrimos o portal para que nós e a nossa família tenhamos visitações angelicais, com encontros especiais e mais intimidade contigo, que a gente possa crescer na intimidade contigo, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos deu esse mês, Pai. O Senhor tem o seu calendário, que nós estamos tendo oportunidade de conhecermos, Senhor, e de andarmos contigo, Pai. Nos abençoa, Pai, que nós estejamos conectados ao corpo de Cristo, porque Cristo é a cabeça e nós, cada dom nosso, estejam trabalhando para o crescimento da igreja, Pai. Senhor, nós determinamos que nós vamos sair do deserto, vamos entrar na nossa terra prometida, não ficaremos presos em processos errados, em situações, Senhor. Em nome de Jesus, colocamos a nossa alma em liberdade, saímos de todo cativeiro, sim. Em nome de Jesus, nós entramos com o Senhor nesse novo tempo, Pai. Sim, Pai, entregamos as nossas emoções e sabemos que o Senhor cuida de nós. Muito obrigada, Senhor, por esse mês, pela essa entrada, pelo teu amor, Senhor, pela tua vitória nas nossas vidas. Obrigada, porque Jesus deixou a sua glória e veio em carne, morreu e ressuscitou e está entre nós, Pai. É o que eu te agradeço e engrandeço o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. E todo o povo de Deus diz, glória a Deus e aleluia. Aleluia e glória a Deus. Amém. Muito obrigada. Deus abençoe. Devolvo a palavra para a apóstola Amada. Obrigada.